O Vargas, tendo tomado o poder em 1930, ele já começou a botar em prática uma série de políticas centralizadoras que vão se intensificar ainda mais e vão revelar o seu caráter bastante autoritário nos anos seguintes. Bom, eu falei que o governo dele, esse período dessa era Vargas, é dividida em 3 partes, né? A primeira delas se caracteriza no governo provisório, justamente porque tinha caráter provisório, né? A primeira coisa que ele fez logo que ele entrou no poder foi revogar a Constituição de 1891. Então precisa de uma nova Constituição. Precisava ter... Afinal de contas, ele não tinha sido eleito, foi um golpe de Estado. Enfim, precisava dar uma normatização para aquela situação, né? Ele estava lá com caráter provisório. Só que passou 1930, nada. Passou 1931, nada. Entrou 1932, ainda nada. Nem sinal de fazer uma nova Constituição. E aí, cara, vai rolar, não vai rolar? Como é que é? Além do mais, assim que ele tomou o poder, ele precisava, na realidade, e pode ser legítimo, ou tem uma argumentação que diz que não foi um golpe de Estado, não foi o golpe de 1930, mas a Revolução de 1930, porque alterou as bases da política tal qual ela vinha ocorrendo até então, e de fato quebrou aquele joguete do café com leite, né, da política dos governadores, e ele precisava então de aliados, de apoiadores nos estados. Então ele tirou os governadores dos estados e botou no lugar interventores aliados a ele, leais a ele, geralmente tenentes, frequentemente eram tenentes. E inclusive em São Paulo ele botou, lembrem-se que São Paulo era meio que o inimigo da vez, né? Uma vez que Washington Luiz devia lançar um candidato mineiro, ele lançou um outro paulista, então foi meio que a Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais contra São Paulo, e derrotaram São Paulo e foi que botou o Getúlio Vargas no poder. Então ele trocou o governador de São Paulo e botou o interventor pernambucano, o que gerou uma revolta, talvez até justificada, dos paulistas, né? Então houve uma rejeição paulista ao Getúlio Vargas desde o início. Na realidade, não é certo dizer que houve uma rejeição paulista ao Getúlio Vargas. Na verdade, a população o recebeu de braços abertos, como se ele fosse um libertador, né? A população, eu digo, os mais pobres, os trabalhadores, enfim. A elite cafeicultora já o via com maus olhos desde o início. Até porque ele estava botando abaixo todo o sistema político construído que privilegiava essas mesmas classes dominantes de fazendeiros paulistas. Afinal de contas, a economia política se baseava na produção e exportação de café, nas mãos desses caras que estavam vendo o poder se esvair por entre os seus dedos, por entre as suas mãos. Bom, foi motivo mais do que suficiente para criar um movimento contrário à instituição do poder do Vargas, né? Mas, para além disso, bom, tinha essa ala então que queria pura e simplesmente um retorno às estruturas antigas e a manutenção dos seus próprios privilégios, que eram então essas classes, essa elite dirigente, essa elite socioeconômica. Mas, por outro lado, tem também uma ala legalista desse movimento que queria dar um ar de legalidade para esse governo, porque afinal de contas já estava indo para o seu 2º ano e ainda não havia uma Constituição elaborada. Então pedia a troca do interventor, né, do interventor pernambucano por um paulista, para que pudesse defender ou interceder pelos assuntos de interesse do Estado, e a elaboração de uma Constituição. Esse era o grito, o mote mais recorrente, né? Pelo menos o que estava melhor elaborado, pedido por uma Constituição. Pois bem, como nada se faz sem luta, houveram vários movimentos, passeatas, contrárias ao Getúlio Vargas, e em 23 de maio de 1932 teve uma turma que foi para
para frente da sede do governo, de um partido do governo PPP, era Partido Popular Paulista. Então esses manifestantes se reuniram, eles marcharam para frente desse prédio, né? Só que esse prédio era um bastião do governo getulista em São Paulo, e os soldados que estavam lá encampados abriram fogo contra os manifestantes, e 4 deles morreram. O Martins, Miragaia, o Drauzio e o Camargo, o que deu o nome a um grupo que se organizou ainda mais, de maneira ainda mais concisa e aguerrida depois desse evento, com o nome de MMDC, que são as iniciais desses caras, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Essa população ficou cada vez mais inflamada, esse grito de guerra ecoou cada vez mais alto, até que em 9 de julho daquele mesmo ano de 1932 tem início ou ocorre o estopim da guerra, que ganha inclusive áreas de guerra civil, uma guerra de São Paulo contra o resto do país, contra o governo, contra o Distrito Federal. Na realidade, esse partido de São Paulo, o MMDC, ele esperava o apoio de Minas e do Rio Grande do Sul, só que isso não aconteceu, esses caras não vieram em sua ajuda. São Paulo não resistiu à força do exército do governo federal e se rendeu em outubro de 1932. Então São Paulo perdeu a Revolução Constitucionalista? Olha, perdeu essa guerra, essa batalha, perdeu. Mas mesmo assim, o Getúlio Vargas ele atendeu às suas reivindicações, né? Ou algumas delas pelo menos, as suas principais reivindicações. Trocou o interventor do Estado por um paulista, o Armando Salles de Oliveira, e prometeu que ia fazer uma nova Constituição. Então, essa Revolução Constitucionalista de 1932 é a razão do nosso feriado de 9 de julho, saibam vocês. E por que não é um feriado nacional? Porque foi em São Paulo, tá? Essa revolta, essa manifestação. Então, depois ele prometeu que ia fazer uma nova Constituição e já chamou uma nova Assembleia Constituinte para escrevê-la em 1933, que ficou pronta e foi editada, então foi publicada no ano seguinte, em 1934. Com isso, essa nova Constituição, ela deu as bases legais para como seria feito esse governo, né? Sobre quais regras ele ia jogar, quais regras iam orientar esse governo. Aliás, é essa função da Constituição, né? Com isso, tem fim o primeiro período do governo do Vargas, que é esse governo provisório, que foi de 1930 a 1934, com essa nova Constituição. A nova Constituição dá, então, lugar ao segundo período do governo do Vargas, que foi o período constitucional, o governo constitucional, porque sob uma Constituição. Essa nova Constituição declarava, dentre outras coisas, ou dava as predisposições sobre a mudança do voto aberto para voto secreto, que foi um dos principais golpes para acabar de vez com aquela política dos governadores que vinha até então, do voto de cabresto, do curral eleitoral, do coronelismo, daquele negócio do café com leite que os coronéis, esses líderes locais, eles elegiam seus próprios candidatos e mandavam a turma votar no candidato escolhido por eles, e ele ia saber porque o voto era aberto, né? Então, o voto secreto, a instituição do voto secreto na Constituição de 1934, bota abaixo, ele impossibilita de vez, ou pelo menos dificulta muito, esse tipo de coerção para as eleições a partir de então, né? Elas ganham um ar mais democrático, mais liberal, né? Mais justo, no sentido de assegurar a liberdade de escolha de cada cidadão. Então, voto secreto, direito de voto às mulheres, que era algo inédito até então, a permanência do sistema federalista com um país, uma nação com unidades federativas, né? Então, cada estado deveria ter uma certa autonomia dentro do conjunto maior do país,
continuidade do serviço militar para os homens, voto obrigatório para homens maiores de 18 anos, ensino primário, que é hoje o nosso Fundamental 1, gratuito, inclusive para adultos, a nacionalização dos recursos minerais e hídricos, e deu as predisposições, elaborou uma série de regras, normatizou várias leis trabalhistas, e que vai ter um avanço muito importante na era Vargas, essa regulamentação do trabalho. Começa aqui com as Constituições de 1934 e vai ter um desdobramento também importante, também bastante relevante nos anos subsequentes, na terceira fase desse governo dele. A CLT, a consolidação das leis do trabalho, sob a qual nós estávamos integralmente até uns anos atrás, até o Temer reformular essas leis trabalhistas, a gente estava sob a CLT elaborada pelo Vargas, lá da era Vargas, no terceiro período de governo dele. Então ele já começa aqui na Constituição de 1934 a dispor algumas orientações sobre a regulamentação do trabalho, tal qual regulamentação sobre o trabalho feminino, descanso semanal, sobre regulamentação de carga horária, de férias remuneradas, que não tinha nada disso até então. Ou pelo menos nada disso era estabelecido, né? Nada disso era tido como lei, e agora é. Então, se descumprir, tem uma punição proporcional, né? Uma punição equivalente, que na realidade tem lá as suas dificuldades, né? Claro que não basta existir a lei para que a lei se cumpra. Até hoje, 2020, a gente tem um monte de problemas com casos trabalhistas, justas e injustas. Para além de tudo isso, ele autorizava de novo o funcionamento de mais de um sindicato por categoria, que ele mesmo tinha abolido lá em 1931 com a lei da sindicalização, que ele fechava todos os sindicatos e só permitia, ele só deixava, só autorizava a existência de um sindicato por categoria, e todo mundo dessa categoria deveria ser adepto desse sindicato para haver uma comunicação com o governo federal. Agora ele abre de novo a possibilidade para a existência de mais de um sindicato por categoria. Essa Assembleia Constituinte que ele elegeu em 1933 para escrever e promulgar essa Constituição em 1934, elegeu um presidente para seguir as regras dessa nova Constituição. Foi uma eleição indireta, e quem foi eleito? Getúlio Vargas. Só que agora ele ia cumprir um mandato, né? E haveriam novas eleições em 1938, tá? Haveriam, a gente vai chegar lá. Não houveram, já fica o spoiler aí para você, não houveram novas eleições. Mas, pela regra, agora a gente está jogando o jogo certinho, né? Agora as regras estão estabelecidas. Então agora a gente tem um norte, né? Tem um ponto de referência. Se alguma coisa tiver errado, a gente sabe qual que é o parâmetro, o que é certo e o que é errado. Se está dentro da Constituição, então tudo bem. Agora, se está fora da Constituição, é errado, precisa corrigir isso aí. Agora, se não tem uma Constituição, não tem como saber, né? Não tem ponto de referência, não tem como cobrar esse governo de não estar cumprindo as regras se as regras não foram estabelecidas. Agora as regras foram estabelecidas, não é mais um governo provisório, o governo provisório termina em 1934, tem início o governo constitucional de 1934 em diante. Então, as eleições que haveriam ou estavam marcadas para 1938, estas seriam diretas com voto secreto, inclusive com participação do voto feminino e tudo mais. Vão fazendo todas essas anotações de praxe, tá? Eu acho que eu vou continuar falando isso no final de toda a aula. Eu não posso me furtar de falar essas coisas e não posso me fazer de rogado também, e custa poucos segundos, então façam anotações sobre o vídeo, leiam o conteúdo da apostila de vocês, leiam outros textos na internet. Eu vou pedir para vocês fazerem uns trabalhinhos sobre uma instituição que surgiu nessa era Vargas, que foi a Força Integralista Brasileira. Eu ainda vou elaborar direitinho o enunciado desse problema que eu vou passar para vocês, mas já podem dar uma lida se quiserem. E é isso aí. Vão lendo, vão fazendo suas anotações para comparar os conteúdos e
Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda mensagem pra mim e a gente vai conversando, tá bom? Até mais.